Se você não conhece ainda esse livro, você está perdendo, você precisa conhecer. Este é um dos livros mais importantes de toda a história da psicologia. O nome dele em português é Em Busca de Sentido, ele tem um subtítulo chamado Um Psicólogo no Campo de Concentração. Originalmente ele foi escrito em alemão, com um título bem diferente, que é este aqui que eu não ouso pronunciar. Trotz allem, was zum Leben ja sagt, ein Psychologe im Konzentrationslager. E a tradução desse título original em alemão seria Apesar de tudo, dizer sim à vida. Um psicólogo no campo de concentração. Bom, e que livro é esse? Esse é o livro de Viktor Emil Frankl. Se você ainda não conhece a história de Viktor Emil Frankl, sugiro que você assista este vídeo que está aqui também no nosso canal para se familiarizar um pouco mais com o autor. Mas ele foi uma das figuras mais importantes da psicologia no século XX. E esse livro é um verdadeiro best-seller. Ele já vendeu mais de 10 milhões de exemplares ao redor do mundo, ele tem centenas de edições em mais de 40 idiomas diferentes. E do que trata o livro Em Busca de Sentido? Então neste vídeo aqui, a gente não vai fazer um estudo aprofundado do livro, mas eu quero apresentar esse livro para vocês. Eu quero trazer algumas informações, inclusive alguns equívocos que às vezes a gente acaba numa leitura mais superficial não percebendo, mas para que você tenha clareza, você entenda que livro é esse, tem essa base até para poder ler o livro depois e adquirir os conhecimentos e a história maravilhosa que ele conta. Nesse livro, Viktor Frankl conta a sua experiência nos campos de concentração. Então esse é um primeiro detalhe, embora o título do livro fale de um psicólogo no campo de concentração, quando a gente começa a ler, a gente vai perceber que Frankl está falando da sua experiência em 4 campos de concentração e não apenas em um. Tem muita gente que pega aqui esse livro e fica com a impressão que Frankl está descrevendo somente a sua experiência no campo de Auschwitz, mas se esquece que Auschwitz foi apenas um dos campos pelo qual ele passou. E na leitura do próprio livro, na introdução, ele explica isso. Ele fala, olha, eu não estou aqui falando de um campo ou de um dos grandes campos, eu estou falando também da experiência em outros campos, em campos pequenos, mas que eram tão terríveis ou até piores do que os grandes campos de concentração. Esse é um detalhe importante assim para quem faz a leitura. Tem gente que depois fica até decepcionado e fala assim, ué, mas ele não ficou esse tempo todo em Auschwitz? Não, ele não ficou, e ele fala isso aqui no livro. É um detalhe que às vezes passa batido na leitura para muita gente. E qual é a proposta desse livro? Existem vários livros que vão falar sobre a experiência de ex-prisioneiros de guerra, experiências no campo de concentração. Frankl quis escrever o seu livro de uma forma um pouco diferente. E qual foi essa forma? O objetivo dele, ele fala, era contar aquilo ali, aquela experiência visto de dentro, com o olhar de um prisioneiro, mas com o olhar da psicologia também. Então ele, inclusive como uma das estratégias que ele usou para suportar tudo aquilo, ele se colocava por muitas vezes como um psicólogo, um psiquiatra de formação que ele era, observando os comportamentos e as dinâmicas que aconteciam ali dentro. Então, nesse livro aqui, você vai ver que ele conta, ele fala sobre a chegada nos campos, sobre a desinfecção que acontecia, ele fala sobre a reação das pessoas, sobre as câmaras de gás, sobre os interesses que as pessoas tinham ali. Quer dizer, muitos assuntos interessantes que ele vai trazer, mas sempre com esse olhar psicológico, não somente contando a experiência do ponto de vista de alguém que passou por ela, mas de alguém que estava analisando. Por sinal, uma das coisas que ele fazia, ele diz que em vários momentos ele se imaginava fora daquele lugar e dando palestras sobre estas experiências, estas observações que ele estava fazendo ali dentro. Então ele se projetava fora dali como uma maneira de se desconectar um pouco daquela realidade tão dura e imaginar que um dia ele voltaria à sua vida de um professor, de um médico, de um psiquiatra,
fora daquele lugar e falando das coisas que aconteceram ali dentro. E quando esse livro foi escrito? Esse livro foi escrito no mesmo ano que a guerra acabou e quando ele foi libertado dos campos de concentração, mais especificamente em 1945. E de uma forma ainda mais específica, no final do ano, em dezembro de 1945, Frankl ditou este livro em 9 dias. Foi um trabalho muito intenso, assim, de recuperar as memórias. Ele conta numa outra publicação que ele estava lá num apartamento semi-destruído, que era o lugar que ele arrumou para morar lá em Viena, frio, com janelas quebradas, e lá ele ia ditando para algumas pessoas que o ajudavam a escrever essa narrativa. Ele não queria nem assinar esse livro num primeiro momento. Esse é um outro detalhe interessante. Ele queria deixar esse livro como uma autoria desconhecida. Mas depois, conversando com os amigos e tudo mais, ele entendeu que seria bom que ele assinasse para dar mais credibilidade, para que as pessoas soubessem quem era o autor dessas ideias e isso pudesse, fazer até com que o livro tivesse também um alcance maior e pudesse ajudar mais pessoas com essa mensagem. Uma pergunta muito comum que as pessoas fazem, porque aqui no livro Frankl conta uma das histórias trágicas assim que ele conta, foi que em um dado momento foi tomado dele o seu casaco e que dentro do bolso desse casaco ele tinha ali costurado um manuscrito de um livro que ele havia começado a escrever antes de ir para os campos de concentração e que nesse manuscrito estava o resumo das suas principais ideias sobre a logoterapia. Importante lembrar disso, a logoterapia já existia antes da experiência de Frankl nos campos de concentração. E muita gente acha que o livro que foi tomado de Frankl do seu casaco, que estava no bolso do seu casaco, era esse, e não era. Então só uma pequena explicação, qual era então o livro que foi tomado? Em português seria esse daqui, Psicoterapia e Sentido da Vida, que tem como o título, no alemão, Arlichte Seelsorge. Esse aqui eu até me atrevo a tentar falar porque é um pouquinho mais curto, embora eu saiba que a pronúncia não está correta. Mas esse livro aqui é um livro que traz alguns dos conceitos principais da logoterapia, foi traduzido em português como Psicoterapia e Sentido da Vida, e era este o livro que ele tinha o manuscrito com ele que se perdeu, mas que ele começou a reescrever já nos últimos campos de concentração pelos quais ele passou, e depois terminou também. Então, quando ele voltou para Viena, ainda em 1945, ele escreveu esses 2 livros. Então, um contando a história dele e o outro retomando a teoria que ele estava criando. Inclusive, esse livro foi usado depois como um material que lhe garantiu a vaga, o acesso a ser um professor na Faculdade de Medicina na Universidade de Viena. E quais foram, então, esses 4 campos de concentração pelos quais ele passou enquanto ele narra aqui a história desses livros? Só para vocês terem uma ideia. Então, ele foi primeiro para Theresienstadt, onde ele ficou cerca de 2 anos. Depois ele foi para Auschwitz, onde ele ficou cerca de 3 noites. Esse é um detalhe interessante. De Auschwitz ele foi para Kaufering, onde ele ficou cerca de 4 meses, de Kaufering para Turkheim, onde ele ficou mais 2 meses. Quando ele foi libertado ali, em meados de 1945, ele ainda demorou mais 4 meses, mais ou menos de abril, maio até agosto, foi o que ele demorou para voltar para Viena, depois de ter sido libertado dos campos de concentração pelos quais ele passou. Então, detalhe importante é esse, aqui conta a história de alguns campos. E mais uma coisa, Frankl não está necessariamente tão preocupado aqui em trazer um relato cronológico das coisas. Então ele cita e tal, e se você não tiver talvez um guia que te ajude, você fica um pouco perdido nisso daí. Porque, como eu falei, o objetivo dele era falar da reação das pessoas de maneira mais ampla. Mas, por exemplo, boa parte do que ele descreve sobre a chegada no campo, através do vagão, quando ele fala da desinfecção, de quando as pessoas eram separadas, nesse ponto ele está falando mais especificamente da experiência em Auschwitz, que era onde isso acontecia. Eu tenho outro vídeo aqui no meu canal, que eu vou deixar aqui para que vocês assistam também, onde eu fui visitar o campo de Auschwitz, e lá tive a oportunidade de tentar visualizar um pouco das cenas desse livro, mais especificamente ali no local
onde muitas delas aconteceram. Trouxe inclusive uma pequena lembrança que era uma daquelas pedras que forra o chão desse campo, principalmente próximo ao trilho do trem, que era onde aqueles prisioneiros desembarcavam, e a partir dali já ia se sucedendo uma série de tragédias e de desgraças, literalmente, na vida deles. Um pouco depois de ter escrito o livro, o relato, o que é que Frankl sentiu que ele precisava fazer? E algumas pessoas pediram para ele, ele conta isso aqui no próprio livro, pediram que ele acrescentasse algumas páginas explicando os conceitos da logoterapia, porque no decorrer da história, quando ele faz essa análise psicológica das coisas que iam acontecendo, ele fala ali da logoterapia. Então as pessoas entenderam que seria legal um anexo, e ele inclui depois, que é a parte 2 aqui do livro, fundamentos, né, conceitos fundamentais da logoterapia, um acréscimo que hoje faz parte da edição do livro. E mais posteriormente ainda, e a gente tem isso da edição em português, ele faz um terceiro acréscimo, que é um texto, né, um pós-escrito de 1984, chamado de A Tese do Otimismo Trágico. Então o livro que a gente tem hoje, ele é um pouco diferente daquele que foi lançado originalmente, né, entre 1945 e 1946, porque ele tem esses pequenos acréscimos. Mas a maior parte do livro conta a história dele nos campos. Uma das coisas que eu mais gosto aqui desse livro, uma das ideias que ele traz, é quando ele fala que ele vai trazer uma visão mais real. E essa visão mais real significa contar, de fato, as posturas quase que animalescas que o ser humano era capaz de chegar nessa condição. E quando ele fala de tudo isso, de todas essas reações extremas que eram tão comuns, desse sentimento de dessensibilização, de redução da humanidade a um ser inferior a um próprio animal, Frankl diz o seguinte: ora, numa situação anormal, uma reação anormal simplesmente é a conduta normal. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, que no meio daquela situação toda, era normal que as pessoas tivessem reações totalmente descabidas e contrárias ao que um ser humano normalmente faria. Esse é um conceito muito interessante que ele traz aqui, que se aplica em vários contextos. O que seria estranho, ele está querendo dizer aqui, num campo de concentração? Seria estranho alguém estar ali em paz, alguém estar ali sem um sentimento de agressividade, sem angústia. Isso seria estranho, isso seria anormal. Estar em desespero aqui, ser agressivo, lutar pela vida, era o normal, era o esperado. E ele traz uma informação muito interessante, que ele diz assim: os melhores de nós não voltaram. O que isso significa? Né? Que as pessoas mais passivas, talvez, as pessoas mais altruístas, elas eram entre as primeiras que morriam. Era necessário uma certa espécie de uma luta mesmo, ardorosa, para sobreviver num lugar como esses. Outra coisa que eu gosto bastante aqui, acho que é um dos conceitos principais, é que ele fala um pouco sobre o ser humano, sobre a essência do ser humano. Ele vai dizer que lá nos campos de concentração, ele diz o seguinte aqui na página 112: ficamos conhecendo o ser humano como nenhuma geração humana antes de nós. E o que é então o ser humano? Ele diz: o ser humano é um ser que sempre decide o que ele é. É o ser que inventou as câmaras de gás, mas é também aquele ser que entrou nas câmaras de gás, ereto com uma oração nos lábios. Quer dizer, e quando eu visitei o campo de Auschwitz, acho que esse foi um dos pensamentos que mais eu tive ali, lembrando dessa colocação de Frankl, e tentando imaginar em que lado eu estaria aqui. Porque é fácil, não é? Apontar o dedo e falar, olha o que os nazistas fizeram, mas será que não tinha muita gente boa, entre aspas, né, ali entre os nazistas, e que pelas circunstâncias, por uma fraqueza na hora de fazer as escolhas, quando se viram, estavam lá fazendo parte daquela máquina de extermínio de seres humanos? Então acho que uma reflexão muito importante que o livro trouxe para mim foi essa: me avaliar constantemente para pensar. Ele fala aqui que só existem dois tipos de raças humanas, a das pessoas direitas e a das pessoas torpes, e que ambas estão difundidas e infiltram-se em todos os grupos, que não há nenhum grupo constituído exclusivamente de pessoas decentes e nenhum grupo constituído unicamente de pessoas torpes. Quer dizer,
ele fala então que mesmo entre os guardas, em um dado momento, entre os nazistas, tinham boas pessoas e que ofereceram ajuda, que salvaram a sua vida em alguns momentos. Acho que esse é um pensamento que amplia muito a nossa visão sobre a coisa, né? Sobre a humanidade, a existência humana como um todo, e é um pensamento que esse livro trouxe com muita força para mim. E mais uma partezinha, quer dizer, o livro é sensacional. Eu vou dizer para vocês o seguinte: se você não leu, pegue e leia. Esse é um livro que você não para de ler enquanto você não termina. E no final, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, que de uma forma ou de outra, para cada um dos libertos, chegará um dia em que, contemplando em retrospecto a experiência do campo de concentração, terá uma estranha sensação. Ele mesmo não conseguirá mais entender como foi capaz de suportar tudo aquilo que lhe foi exigido no campo de concentração. E se houve um dia em sua vida em que a liberdade lhe parecia um lindo sonho, virá também um dia em que toda a experiência sofrida no campo de concentração lhe parecerá um mero pesadelo. Isso eu acho sensacional, porque isso se aplica a todos os sofrimentos que a gente enfrenta na vida. Em meio ao sofrimento, a gente pensa, né, numa situação fora daquilo ali como se fosse um sonho, algo que está distante de se realizar. Mas ele está dizendo que quando a gente supera da mesma forma aquele momento de provação, em um dado momento lá no futuro vai parecer como um pesadelo. Essa capacidade humana de superar o sofrimento que é uma das ênfases, inclusive, da logoterapia, da teoria que ele desenvolveu e que ele traz bastante aqui no decorrer do livro Em Busca de Sentido. Fica então essa dica para você. Se você gosta de psicologia, se você gosta de filosofia, se você gosta de relatos sobre a Segunda Guerra Mundial, eu tenho certeza que esse vai ser um livro que automaticamente vai se transformar num dos seus preferidos. Sem sombra de dúvida, é um dos meus livros preferidos. E por mais que ele traga toda uma história de uma tragédia, que de fato, né, é o que ele relata aqui, você termina o livro com uma sensação boa, positiva, de uma esperança na humanidade e de uma esperança de que as coisas podem se melhorar. Fica aqui então essa dica. Eu estava devendo um vídeo sobre o livro Em Busca de Sentido aqui para o nosso canal, afinal de contas a gente fala muito de logoterapia aqui, e convido você não somente a compartilhar esse vídeo, mas também a ler o livro. Se você gostou desse vídeo, se você gostou do livro Em Busca de Sentido, deixe o seu comentário aqui embaixo dizendo para mim qual foi a frase do livro mais marcante para você ou a passagem que você mais gostou. E a gente se vê no próximo vídeo.